Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tava uns dias sem postar vídeo, mas hoje eu trouxe um assunto bem legal para vocês. E essa semana ainda eu quero abordar sobre o assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais, que é sobre o representante fiscal do NIF, né? Que eles liberaram as pessoas tirarem o NIF sem o representante fiscal, mas tem algumas restrições, então essa semana eu vou trazer esse assunto para vocês também. Mas hoje eu queria falar como que foi passar na imigração com o passaporte brasileiro. No caso, não fui eu que passei, foi o meu marido e o meu pai. Bom, quando eu dei entrada na minha nacionalidade, eu ainda não era casada e eu já sabia que eu poderia passar pro meu marido e minha mãe também poderia passar pro meu pai. Então eu fui, casei o mais rápido possível. Como a gente tem filho, o prazo cai para 3 anos, porque quando para se passar a nacionalidade por casamento tem que ter 5 anos de casado, mas como nós temos filhas, então cai para 3 anos. Então a gente já casou e a gente tá guardando o tempo para poder dar entrada na nacionalidade dele, mas ele é reagrupado pelo artigo 15, como eu já falei naquele vídeo anterior. E quando eu dei entrada na minha nacionalidade, então eu não era casada. Então ele não teria direito ainda, tem que esperar dar os 3 anos de casamento, mas ele pode entrar comigo pela fila de europeu, ele não precisa pegar a fila da imigração, para passar pela imigração, explicar o que tá vindo fazer aqui no país, tem que aquelas restrições de ter passagem de ida e volta comprada, nada disso. Então, quando nós decidimos vir para cá, as fronteiras ainda estavam fechadas. Então, o que me preocupava? Quando a gente fala assim, eu vou entrar como turista, qual a obrigatoriedade do turista quando entra em Portugal? A obrigatoriedade era ter passagem de ida e volta comprada, um passaporte brasileiro válido, ter comprovante de estadia no país, um valor X em euros, né, para se manter aqui, tanto alimentação quanto estadia, né, hotel, Airbnb, independente do que a pessoa locar. Tem que ter um seguro viagem para quando tá no país. Algumas pessoas optam em vir só com um PB4, que é um acordo entre Portugal e o Brasil, porém algumas pessoas falam que não é válido como um seguro viagem, outras pessoas falam que é. Eu não sei muito a fundo em relação a esse assunto, mas a minha preocupação era, será que o meu marido vai precisar disso para entrar no país? Porque a fronteira estava fechada, cada companhia aérea dizia uma coisa, eu ligava na companhia aérea, eles falavam que era diretamente com os responsáveis locais, então eu teria que falar com o aeroporto de Portugal, eu não conseguia contato com o aeroporto daqui, então a gente veio aqui meio que na cara e na coragem. Ele veio só com a passagem de ida, ele não tinha seguro saúde, ele não tinha seguro viagem, quer dizer, ele não tinha a passagem de ida e volta comprada, ele não tinha PB4, ele não tinha nada, ele tinha apenas o passaporte válido e a passagem que a gente chegou. Meu pai veio primeiro, e a minha mãe, o casamento deles já era transcrito aqui. Então eles estavam menos preocupados, porque de qualquer maneira o meu pai também já estava com o processo de nacionalidade dele iniciado. Então ele entrou no país, mas também não pediram nada. Ele falou que quando ele passou pelo guichê, a única coisa que pediram foi para ele tirar o boné e a máscara. Perguntaram se eles eram casados, minha mãe falou que sim e pronto. Não pediram para ver certidão, não pediram para ver absolutamente nada. Foi tudo bem. Quando eu vim com meu marido, nós viemos 15 dias depois. Quando eu vim com o meu marido, ele passou pelo guichê. Eu tive mais problema para sair do país do que quando a gente chegou em Portugal. Por quê? Porque quando a Manuela nasceu, o meu RG estava com meu nome escrito errado. O meu nome estava escrito sem o D. O meu nome era Tomás Bento Araújo e o meu nome é Tomás Bento de Araújo. Então, quando ela foi registrada, ela saiu sem esse D Araújo, ela saiu só com o Araújo. E quando eu fui tirar o passaporte dela, eu esqueci de arrumar o meu RG, levei o documento desse jeito, a certidão de nascimento dela desse jeito, não retifiquei antes de ir, então o passaporte brasileiro dela tá com o meu nome errado. Quando a gente chegou na Polícia Federal pra entrar pra sala de embarque, né, o policial federal falou assim pra mim: você sabe que se o pai dela não estivesse aqui, você não iria embarcar com ela, né? Aí eu falei assim pra ele, se o pai dela não estivesse aqui, minha cachorra passando no vídeo, eu falei, se o pai dela não estivesse aqui, ela iria entrar com o passaporte português, porque no passaporte português dela o meu nome está correto, eu já tinha feito a retificação quando eu fiz a nacionalidade. E aí ele deu risada e falou assim, é verdade, porque ele não tinha percebido que ela tinha nacionalidade portuguesa e brasileira. Mas deu tudo certo, ela entrou tranquilo,
Não teve problema em relação a isso. Chegamos aqui em Portugal, a fila da imigração estava gigantesca, assim, acho que tinha chegado uns 3 ou 4 voos juntos, então a fila estava muito grande. A minha avó foi pela fila preferencial, que também estava uma fila bem grande, porque as aeromoças, os comissários de bordo, eles passam por essa fila preferencial, mesmo se não tiver documentação dupla nacionalidade europeia, eles passam por essa fila, os pilotos, então a fila estava bem grande. E eu, meu marido e minha irmã, a Manu, passamos pela fila de cidadão europeu, que tinha absolutamente 2 pessoas na nossa frente. Foi super rápido, porque tinham 3 guichês funcionando, então cada um chamou um e fomos. O Danilo passou comigo e a Manu também. Então, quando chegamos no guichê, ele perguntou se eu era mãe dela. Eu falei que sim, apresentei o passaporte dela. Ele perguntou, ele é o pai dela? Mesmo vendo o nome, eu falei sim. E aí ele também pediu pro Danilo tirar a máscara. Pediu o passaporte do Danilo, não perguntou se nós éramos casados, não perguntou absolutamente nada, carimbou o passaporte do Danilo e nós entramos tranquilamente. O porquê que eu tô fazendo esse vídeo? Porque quando nós viemos, nós tínhamos apesar da fronteira estar fechada, eu pesquisei e eu vi que outras pessoas tinham essa dúvida em relação quando a pessoa é casada com um cidadão europeu, mas ainda não tem a dupla nacionalidade, tem somente a nacionalidade brasileira. Então muitas pessoas têm a dúvida se eles também precisam desse tipo de documento para poder entrar, a passar na imigração. Então não, eles falam, mas se vier como turista, obrigatoriamente tem que ter, a imigração pode implicar. Realmente, a imigração pode implicar e falar, olha, você tem passaporte brasileiro, você precisa disso, disso e disso. Mas, pela 98% dos casos que eu li, que eu relatei, depois que eu passei, que a fronteira abriu, ninguém precisou apresentar absolutamente nada. Bom, quando a gente passou pela imigração, como eu achei muito tranquilo, eu comecei a achar estranho, porque aí eu fiquei pensando naquela salinha que as pessoas falam que são levadas e que tem que abrir mala e tudo mais. E eu tava somente com 15 malas, quase nada de mala, super tranquilo. Eu falei, ainda bem que eu tenho nacionalidade portuguesa, porque se eu viesse com o passaporte brasileiro, com 15 malas, com certeza eu seria parada. Mas eu fiquei procurando a salinha e não achei. Peguei a minha bagagem e estamos indo em direção à saída pra saída do aeroporto. Quando a gente parou, assim, que eu vi uma fila pro pessoal que pegou a bagagem, aí eu vi um policial de pé e eu vi uma sala do lado. Aí eu falei, acho que ali é aquela salinha que eu tava procurando. E aí a minha avó tava numa cadeira de rodas com um funcionário do aeroporto, porque eles que levam desde a aeronave até a saída, eles levam a pessoa. E aí ele passou pelo policial e disse, olha, essa família está vindo morar aqui em Portugal, eles estão com essas malas, e falou alguma outra coisa que eu também não entendi, porque ele tava de máscara e eles falam super rápido. Aí o policial botou a mão assim em cima da minha mala e perguntou assim pra mim, o que tem dentro das malas? Eu falei, só roupa, como de fato só tinham roupas. Aí ele falou, pode passar. Aí nós passamos, aí quando eu olhei assim pro meu lado esquerdo, eu vi muita gente dentro da salinha abrindo mala, e eles assim pareciam estar falando de uma forma mais ríspida, perguntando assim, apontando pras coisas o que era, e aí você vê a expressão das pessoas assim nervosas. Mas a gente não passou pela salinha, acredito que se eu fosse parada eles iriam abrir, só teria roupa, o máximo que teriam foram remédios que eu trouxe, mas eu também tava com a receita, com prescrição médica de todos os remédios que a gente tava trazendo, porque não foram poucos remédios que eu trouxe por conta da minha avó, mas eu tava municiada com essas receitas. Então, assim, foi super tranquilo passar na imigração, eu tava super preocupada em relação a documentos que eu ia ter que mostrar pro Danilo entrar. A gente nem sabia que ele poderia passar comigo na fila, nem meu pai, como meu pai passou depois que eu fiquei sabendo, foi super tranquilo. E foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a passar na imigração, a perguntas que eles fazem, vocês podem deixar aqui nos comentários. Mesmo quem tem passaporte só brasileiro, as regras que precisam. E lembrando que a partir de maio de 2023 vai ser obrigatório a solicitação do ETIAS, né? Que tá também um alvoroço nas redes sociais em relação a esse ETIAS. Porque eles estão prometendo, eles estão alegando que 95% dos formulários que forem preenchidos vão ser aprovados. Mas tem bastante gente assim preocupada, porque tem familiar aqui que tá irregular, então fica preocupado de ser negado por conta disso esse ETIAS, e se for negado, obrigatoriamente vai precisar de um visto, e aí já é uma coisa mais burocrática. E também lembrando, pessoal, que tem uma diferença entre você ser ilegal e você ser irregular, tá?
dificilmente você encontra alguém aqui em Portugal que é ilegal, porque as pessoas têm documentação, as pessoas entram com documentação e ficam irregulares, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com quem vai para os Estados Unidos. Lá você encontra bastante pessoas ilegais, porque elas entram pelas fronteiras sem documentação. A pessoa que entra com documentação, passaporte brasileiro e visto válido, ela fica, depois que ela ultrapassa o tempo de turista, ela fica irregular, tá? O pessoal confunde bastante em relação a isso, então não diga, eu sou ilegal. Não, você está irregular no país. E também, Portugal tem uma facilidade boa para quem entra como turista para se legalizar, tá? Então quem tem vontade de vir para Portugal, aqui é um país, no meu ponto de vista, falando, um país com uma qualidade de vida muito boa, mas esse é um assunto que eu vou deixar para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem aqui a curtida de vocês, se inscrevam no canal. E quem puder me seguir no Instagram também eu agradeço. Lá eu tô sempre tirando dúvidas em relação à nacionalidade portuguesa. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.